O neném entendeu, né, neném? Ela tá me mandando. Hoje é domingo, o dia mais lindo. Eclesiastes capítulo 10, verso 19. Hoje é a última pregação da série Igreja Sem Paredes. Estamos nessa série desde fevereiro, desde o início do mês de fevereiro, onde o propósito foi ver qual é a vontade de Deus para a igreja enquanto ela está nessa terra, enquanto o Senhor Jesus não volta. O que Deus quer? Tá, se eu creio no Evangelho, eu creio que a minha vida eterna com o Senhor está garantida, está assegurada. Mas Cristo ainda não voltou, né? Cristo ainda não voltou. E enquanto Cristo não volta, o que Ele quer que a gente faça, que a gente esteja fazendo até que Ele volte? O que o Senhor gostaria de nos encontrar fazendo quando Ele voltar? E aí foi o ano inteiro para a gente ver e descobrir isso, né? E esse é o propósito de Igreja Sem Paredes, mostrar que nós devemos ser igreja, principalmente, né, daquela porta para lá, além dessas quatro paredes. Porque, infelizmente, na nossa época, quando as pessoas falam igreja, logo elas pensam no lugar, no prédio, né? E a igreja, em primeiro lugar, não é isso. Então, o propósito era esse, mostrar o que Deus quer que a gente faça, que a gente seja além dessas quatro paredes, e entender que igreja, ser igreja, praticar igreja, viver a vida de igreja, não é apenas um domingo de um período de 1h30, como é o nosso caso. Vai além disso, amém? Inclusive, nós só temos culto no domingo, e o culto breve, porque um dos motivos é esse, porque nós cremos que precisamos de tempo para que a gente coloque em prática tudo isso durante a semana, amém? Para que o domingo seja, vamos dizer assim, um lançar de visão e seja uma certa forma, um dia Jesus enviou os 12 para curar, expulsar demônio, curar os enfermos, e Jesus os enviou. Um tempo depois eles voltaram só para dizer para Jesus, todos alegres, do que eles tinham feito em nome de Jesus. E acho que em Lucas, não vou lembrar o capítulo, e eles voltam alegres, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram. Então o culto no domingo é para que a gente se reúna, glorifique ao nosso Deus e receba a direção da palavra dele, né? Para, de certa forma, aquela semana e para a nossa vida, e de certa forma também no domingo seguinte a gente voltar para render graças ao Senhor por tudo que ele fez através de nós durante a semana. Amém? Então esse é o propósito. E eu vou relembrar aqui os títulos das pregações, porque foram, já contando com hoje, 36 pregações dentro desse tema. E eu vou relembrar aqui os títulos das pregações. Começamos com a pregação Igreja, Sal da Terra e Luz do Mundo, onde eu mostrei que o nosso propósito como igreja não é apenas ser sal, resistir o mal nessa terra. E eu disse que a igreja faz bem isso. Ela resiste ideologia de gênero, ela resiste tudo que é contrário à nossa fé. Ela tem resistido bem. O problema é a questão de que nós também somos luz do mundo. E luz do mundo envolve, no próprio texto de Jesus, né, Mateus 5,16, deixar que os homens vejam as nossas boas obras para que eles glorifiquem ao Pai. E nós não temos produzido, nós temos apenas resistido. Depois vimos o mundo de Deus. Deus criou esse mundo e, contrário aos que os deístas acreditam, os deístas acreditam num Deus que criou todas as coisas, foi embora e nunca mais olhou para trás. E deixou a gente ao léu, né? Faz o que vocês quiserem, eu estou indo embora. Não. O Deus que nós cremos, o Deus bíblico, ele não só criou o mundo, como ele continua atento a tudo que acontece e se envolvendo em tudo que acontece. Na verdade, Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje, e é por isso que eu trabalho. Depois vimos a graça comum de Deus, como que Deus destina a sua graça, até mesmo através daqueles que não creem nele, e é por causa dessa graça comum que o mundo não é pior do que já está hoje. Depois vimos... Aí começamos a ver o conceito de justiça na Bíblia. Vimos o Senhor ordene e pratique a justiça em Miqueias. Vimos o jejum que desejam, a pregação em Isaías capítulo 1 e capítulo 58. Não vê o que estão fazendo nas cidades, uma pregação em Jeremias, onde Deus pergunta, né? O culto está certinho, mas você não está vendo o que estão fazendo nas ruas da cidade? Do portão para lá está tudo ruim. De segunda a sábado vocês estão assim fazendo coisas que eu abomino, mas vocês querem chegar no domingo e render graças a mim, louvar e achar que está tudo bem. E não está tudo bem. Depois vimos a justiça era o meu manto, uma pregação em Jó. Né? A gente vê Deus falar que Jó é um homem reto e justo,
E a gente tem que perguntar, o que era ser um homem reto e justo? Por que Deus elogiou tanto Jó? E a gente vê nos capítulos que normalmente a gente ignora o que era essa justiça. E aí Jó fala, eu ajudei os órfãos, ajudava as viúvas, ajudava os necessitados e etc. Depois vimos o tormento dos justos, onde a Bíblia fala que o Ló, sobrinho de Abraão, morando na pior cidade, numa das piores cidades da história da Bíblia e até hoje no mundo, Sodoma e Gomorra, ele era um homem justo, e aí vimos o porquê que ele era justo, que é porque dia e noite ele se atormentava com tudo que via e ouvia na cidade de Sodoma, e nós falamos resumidamente essa pregação, de que nós como povo de Deus não podemos nos acostumar com as coisas ruins que nós vemos no mundo. Depois fechei essa primeira temporada irado contra toda a injustiça dos homens, onde eu preguei Romanos 1, onde a Bíblia diz que Deus está irado contra todas as injustiças que acontecem no mundo. E se nós cremos num Deus que está irado contra todas as injustiças que acontecem no mundo, nós, como seu povo, não podemos ser diferentes. Amém? Também temos que estar irados contra todas essas injustiças. E aí, na segunda temporada, nós vimos o que Deus quer que a igreja faça com relação aos pobres. Vimos Deus dos pobres, Jesus e os pobres, o povo de Deus e a pobreza, as causas bíblicas da pobreza, rico e pobre na igreja, uma pregação em Tiago 5. Ouçam agora vocês ricos, também em Tiago. Os que querem ficar ricos, uma exortação de Paulo a Timóteo, né, a respeito daqueles que queriam ficar ricos na igreja. Ordene aos ricos o que Deus ordena aos que são ricos no presente tempo e que são cristãos. Depois vimos a segunda temporada, na terceira, né, a respeito dos órfãos e das viúvas. Defensor das viúvas é Deus, e resumimos tudo que a Bíblia fala a respeito da relação de Deus com as viúvas. Honre as viúvas, uma exortação de Paulo a Timóteo e, consequentemente, para a igreja. Nossas mães são como viúvas, falamos como que a igreja deve apoiar as mães solteiras, que nós convivemos principalmente na nossa época. Pai dos órfãos é Deus, vimos como Deus trata e como o coração de Deus se move em direção aos órfãos. Somos órfãos de pais vivos, falamos no Dia dos Pais a respeito daqueles pais que são pais apenas de ter colocado o filho no mundo, mas não viraram homem, não se tornaram pais de verdade, e vimos as consequências disso na sociedade. Depois vimos que Deus dá uma família aos órfãos, né? Comecei a falar sobre adoção, né? E ano que vem vou falar mais. Vimos como que a Bíblia diz que quando uma família decide adotar um órfão, é Deus quem deu aquela família de presente para os órfãos. Então, da perspectiva de Deus, não é uma família que ganha um filho. É Deus dando ao órfão uma família com a qual ele possa morar. Finalizamos falando sobre os estrangeiros, né? Resumidamente o que Deus fala de o que ele deseja o seu povo que trate os estrangeiros. Depois falamos sobre a relação do cristão e a política e por que isso é importante. E intencionalmente, no mês de agosto, né? Não, novembro? Não, agosto mesmo. Agosto, que foi o primeiro mês das eleições. Vimos que é pecado odiar política, e eu falei o porquê. Preguei duas pregações em Provérbios 26, se não me falha a memória, quando os ímpios governam, e a exortação de Deus a sua igreja que deve orar por todos que exercem autoridade, inclusive assim que virar o ano e o novo presidente assumir, me lembrem de primeiro culto a gente orar por ele, porque apesar de talvez não ser do nosso gosto, devemos orar por ele, amém? Finalizei falando sobre Daniel 7, o rei, seu reino eterno e os seus santos, mostrando como que apesar de termos que nos envolver em política, nossa esperança e a nossa salvação não está em político nenhum e nem em partido nenhum, mas naquele que se assenta no trono, e que apesar dos pesares, o trono dele não moveu 1 milímetro sequer diante dos resultados dessas eleições. Falamos no mês passado sobre a relação do cristão e o trabalho, que é algo importante. Vimos que o trabalho é de Deus, não é consequência do pecado. Vimos a relação de como que o trabalho afetou o pecado afetou o trabalho, e como que os nossos pecados afetam até mesmo a forma como trabalhamos. Vimos como que o evangelho afeta e transforma também a maneira como trabalhamos. Vimos 2 pregações sobre isso. E a quarta foi o evangelho e os relacionamentos no trabalho. Especificamente, como que crer no evangelho transforma a forma como nos relacionamos com as pessoas no nosso local de trabalho. E no último mês, nas últimas semanas, vimos Efésios capítulo 2, que apesar de tudo que nós tratamos esse ano, do que a igreja deve fazer, nossa salvação não é baseada na gente fazer ou não essas coisas. E vimos Efésios capítulo 2, que não é por obras, né, não é por trabalho, para que ninguém se glorie.
a nossa salvação é baseada única e exclusivamente em Cristo Jesus e no trabalho que Ele fez por nós, um trabalho consumado. Semana passada, retrasada, vimos que no mesmo texto de Efésios capítulo 2, focamos no verso 10, onde diz que fomos salvos por Cristo para boas obras, ou seja, fomos salvos não por obras, mas fomos salvos para as obras. Então nós não somos salvos porque trabalhamos para Deus, mas nós fomos salvos por Cristo Jesus para que a gente possa trabalhar para Deus. Então vimos um resumo do Novo Testamento de que Deus não quer que crente seja apenas um esquentador de banco no domingo. Amém? Ele quer que a gente trabalhe. O nosso Senhor quer voltar e nos encontrar com a mão suja, com o pé sujo. Amém? E semana passada vimos trabalhem pela paz e a prosperidade da cidade, Jeremias 29, onde nós vimos que enquanto nosso Senhor não volta para nos buscar e nos levar para Jerusalém do Alto, o que Deus quer é que a gente, enquanto estamos aqui, que a gente case, trabalhe, tenha filhos, que é muito importante, e que a gente trabalhe pela paz e a prosperidade da nossa cidade, e resumir dizendo que tudo que nós vimos o ano inteiro devemos praticar em primeiro lugar aqui na nossa cidade. E finalizo hoje com o tema da pregação, o dinheiro a tudo isso responde. Então, Eclesiastes capítulo 10, verso 19. E por que é bom, por que eu fiz essa recapitulação? Para mostrar o porquê que nós precisamos de dinheiro. Amém? E para recapitular também, para mostrar que o porquê estamos falando de dinheiro e porque eu vou dedicar uma pregação para poder falar de dinheiro. Eclesiastes capítulo 10, verso 19. Diz assim na NVI: o banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Vamos ler de novo, que é só um verso. O banquete é feito para divertir, o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações também através desse assunto e principalmente abra os nossos corações. Senhor, diante de todos os escândalos e maus testemunhos que vemos na tua igreja hoje em dia, principalmente no que diz respeito à forma como a igreja tem lidado com o dinheiro, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que a gente não endureça o nosso coração à tua palavra, para que a gente possa entender de forma saudável como devemos tratar o assunto de dinheiro na igreja, que possamos abrir o entendimento de que devemos sim e precisamos tratar desse assunto também na igreja, e que tudo isso também é para a tua glória. Amém. O banquete é feito para se divertir. Natal está chegando. O que nós teremos na maioria das famílias? Um banquete. Sim ou não? Quem a sua família tem o costume, seja grande, seja reunir a família toda, ou seja, a própria família que mora junto fazer um banquete. Você faz lá? Se você não tem o hábito, faça. Fala com quem está do seu lado. Faça. Esse dia eu saí do almoço assim, né, do restaurante lá na empresa que eu trabalho. Aí na hora que eu passei, estava um irmão que eu conheço da Assembleia. Aí eu passei e dei um tapa nas costas dele, que eu gosto muito de fazer isso com os amigos. Dei um tapa nas costas dele, fui passando. Na hora que eu fui passando, ele, volta aqui, assunto teológico. Tava ele mais dois, assunto teológico. Eu falei, o que é? Depende do assunto. Aí ele, aí o cara já adiantou e falou assim, já responde só uma coisa, você monta ou não monta a árvore de Natal? Eu falei com ele, ainda não chegou. Essa foi a resposta. Não montei ainda porque ainda não chegou. Em outras palavras, não vou entrar no mérito. Mas estavam tratando de montar uma árvore, montar até um presépio. Esse ano eu comprei até um presépiozinho, né? Um presépiozinho de MDF, muito bonitinho. Eu vou, domingo, mês que vem eu vou falar sobre Natal, né? Vou pregar os 4 domingos sobre Natal. E eu vou pôr o presépio aqui, ó, bonitinho aqui na frente aqui. Que é Maria, né? Jesus, bebezinho, José, os anjos, os magos e tudo mais. Mas resumindo aqui, que senão eu vou entrar num assunto delicado aqui, né? Vamos montar um banquete. E, independente da família, a família, pelo menos assim, de modo normal, né? Independente das brigas que rolaram o ano inteiro, Natal, o que acontece na maioria das famílias? Paz. Né? Sim ou não? Paz. Paz. Aquela piadinha do pavê, né? Um traz o pavê e a galera pergunta aquela piada irresistível e tudo mais. Por que Eclesiastes está dizendo? O banquete é feito para quê? Para se divertir, para se alegrar. Né? Para se alegrar. E olha o que diz também. E o vinho torna a vida alegre.
O vinho, de fato, torna a vida alegre, sim ou não? Muitos até se alegram além da conta, né? Mas o vinho torna a vida alegre. Mas aí o verso vai e diz assim, mas tudo isso se paga com dinheiro. Resumindo o que esse versículo está dizendo. Tem muitas coisas boas no mundo, né? Como a diversão, como a alegria. E existem coisas na vida que traz tanto a diversão quanto a alegria. Né? O banquete também ele traz comunhão. O banquete, eu não sei, né? Mas eu oro para que até nesse Natal as brigas que rolaram haja reconciliação, né? Então o banquete serve para isso. Há coisas na vida que nos traz alegria e nos traz diversão. Mas aí Salomão vai e diz assim, mas tudo isso é pago com o quê? O banquete e o vinho é pago com o quê? Com dinheiro. Há aquele ditado que diz assim, o dinheiro não compra tudo. Mas existe algumas coisas que Eclesiastes está dizendo que o dinheiro compra. Se o banquete traz alegria e diversão, se o banquete e o vinho traz alegria e diversão, o que compra, o que paga o banquete e o vinho? O dinheiro, sim ou não? Tanto que até encaixa dentro do assunto que nós tratamos esse ano. Infelizmente, tem famílias que mesmo no Natal, elas não terão banquete e não terão o quê? Vinho. Em outras palavras, infelizmente, muitas famílias que estão na extrema pobreza não poderão ter aquele momento alegre como outras famílias terão. Por quê? Porque o que falta para eles? Dinheiro, sim ou não? Então, é o que Eclesiastes está dizendo. Algumas coisas contribuem, traz alegria, traz diversão. E muitas dessas coisas, o que paga por elas é o quê? É o dinheiro. E por que eu comecei com esse verso? Porque esse ano nós falamos de muitas coisas. Nós falamos sobre o cuidado com os pobres. E imagina nós colocando isso em prática esse ano, ou quem sabe o ano que vem. Esse ano não dá mais tempo, infelizmente. Mas vamos trabalhar o ano que vem, para que aí o ano que vem, quem sabe, a gente não coloque em prática tudo que nós vimos esse ano. Um dos exemplos é montarmos cestas de Natal, é podermos, como alguns pastores que eu gosto de acompanhar, eles fazem, é comprar, quem sabe, poder comprar um frango, um pernil e doar para famílias mais pobres, para que elas proporcionem para elas um banquete, ainda que simples, mas um banquete onde eles possam, pelo menos a gente possa, nessa data especial, contribuir para que eles tenham o quê? Diversão e um pouco de alegria. Amém? Isso é uma das formas de nós praticarmos tudo que vimos esse ano no cuidado com os pobres, no cuidado com as viúvas. Quantas viúvas foram abandonadas pela família lá nas casas que cuidam de idosos? E eu tenho um contato, com frequência, o asilo, esqueci o nome agora, o asilo que cuida de idosos me manda mensagem no WhatsApp, às vezes ligam pedindo doações. E a última mensagem que eu recebi, eles estavam pedindo doações para fazer um bolo para celebrar o aniversário dos idosos que fariam aniversário esse mês. Então eles iriam fazer um bolo para comemorar o aniversário de todos. E eu tenho certeza que você vai concordar, que eles fazendo isso proporciona, nem que seja uma vez por mês, ou nem que seja no mês do aniversário, um pouco mais de alegria, sim ou não? Só que tudo isso é pago com o quê, irmãos? Com dinheiro. Então eu vou resumir o ponto dessa noite. Tudo que nós falamos que devemos fazer como igreja para a glória de Deus esse ano, eu vou dizer todas elas são pagas com o quê? Com dinheiro. Todas elas nós precisamos de dinheiro para que a gente possa proporcionar. Nós não ajudamos o pobre, inclusive vimos isso na pregação de Tiago. Não podemos simplesmente orar para os pobres e dizer Deus abençoe. Tiago diz, dê o que comer, dê o que vestir. Amém? Nós vimos isso. Nós vimos que é o que comer, o que vestir e onde dormir. E todas essas coisas são proporcionadas com dinheiro. Todas essas coisas, é por isso que o tema é um trecho de uma versão desse verso. O dinheiro a tudo isso responde. Todas essas coisas o dinheiro patrocina, o dinheiro contribui, o dinheiro faz com que as coisas aconteçam, sim. Existem muitas coisas que o dinheiro paga, sim. Que o dinheiro paga, que o dinheiro proporciona, que o dinheiro patrocina. E é por isso que nós, na igreja, e aqui eu me sinto muito à vontade para falar de dinheiro nessa noite, por quê? E principalmente deixei propositalmente como a última pregação dessa série, porque passamos o ano inteiro falando das coisas que precisamos fazer como igreja.
E agora, eu disse para vocês semana passada que o ano que vem, quando virar, começaremos a fazer as reuniões de liderança da membresia da igreja, para que a gente possa se perguntar, como vamos colocar em prática tudo que ouvimos no ano passado? E dentro dessas reuniões, dentro desse colocar em prática tudo que ouvimos esse ano, nós iremos ter que dizer o quê? Com qual dinheiro nós vamos fazer tudo isso? Por isso que hoje eu me sinto muito à vontade de falar de dinheiro. De falar que nós precisamos sim, e aqui é que entra, esse é o verdadeiro contexto em que nós não só podemos, como devemos falar de dinheiro na igreja. Há quem diga que no púlpito você não deve pregar uma pregação inteira só sobre dinheiro. E eu já pensei assim, mas hoje eu não penso mais. Por quê? Porque se nós falamos o ano inteiro sobre as coisas que devemos fazer como igreja para a glória de Deus, a palavra de Deus nos diz que várias dessas coisas é o dinheiro quem paga. É o dinheiro quem proporciona. Então, não só podemos, como devemos sim falar de dinheiro na igreja. Devemos sim tratar de dinheiro na igreja. E eu falei, a última vez que falamos sobre dinheiro aqui, foi uma série de 4 pregações em fevereiro do ano passado. Vai fazer 2 anos. Onde eu preguei uma série intitulada Como Vamos Falar de Dinheiro. Foram 4 pregações, onde os temas foram, primeiro, nunca foi sobre obrigação, e vimos que na Bíblia inteira, nunca contribuir foi sobre mera obrigação. Deus não quer simplesmente, dê e pronto e acabou, como muitas igrejas pregam. Dê e você não tem que saber o que a gente vai fazer com esse dinheiro, como eu já ouvi muitos pastores falar disso. O que a gente vai fazer com o dinheiro é por nossa conta. Ou eu vejo até mesmo pessoas que não são membros da igreja, e que concordam que tem que ser falado de dinheiro, e que mesmo não sendo membro de igreja, às vezes nem convertido, mas eles concordam que a liderança da igreja não tem que prestar conta, e eu discordo, e a Bíblia também discorda, porque tem sim, não é simplesmente dar e pronto, acabou. Nós vimos durante toda a Bíblia que não é simplesmente por mera obrigação, você não tem que obedecer e pronto, acabou. Existe todo um pano de fundo dentro disso. Vimos da segunda pregação a generosidade cristã no Novo Testamento, resumimos muitos versículos sobre isso no Novo Testamento. Pregação número 3 foi liderança íntegra, igreja generosa, onde eu tratei especificamente de como a liderança da igreja deve lidar e o que a Bíblia nos mostra de como que era o trato da liderança da igreja no início da igreja com relação ao dinheiro. E por que o tema foi liderança íntegra, igreja generosa? Porque quando a liderança trata de forma transparente e sincera e aberta as finanças da igreja, a igreja sente uma confiança maior de contribuir. Sim ou não? E por último, finalizei com a idolatria do dinheiro. Muitos na igreja, até mesmo crentes, não contribuem, não porque de fato a igreja lida de forma errada com a finança. Tem muitas igrejas, irmãos, que tratam de maneira íntegra e transparente com o dinheiro na igreja. Mas muitos não contribuem porque eles idolatram o dinheiro. Então eles dão tchau com a mão fechada. E tratamos disso também. Mas é por isso que hoje vou procurar falar de uma forma mais simples. Então, resumindo o que Eclesiastes nos diz, um princípio muito simples, que não é difícil de testemunhar. O dinheiro paga por muitas coisas. E no que diz respeito à igreja, 2 pontos simples. Por que o dinheiro é importante na vida da igreja? Porque ele não só contribui, como ele patrocina, e sem ele, muitas coisas nós não podemos fazer, ou não podemos fazer de forma relevante, de forma que cause um verdadeiro impacto, por falta do dinheiro. E a primeira coisa que a Bíblia nos resume é assistência dos santos. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versos 9 e 10. Paulo diz assim: reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direta a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Verso 10 de Gálatas 2. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Primeira coisa, o apóstolo Paulo, o maior missionário do início da igreja, aquele que Deus usou, ele e a sua equipe, como eu falei umas semanas atrás, para espalhar o evangelho por toda a Europa. O apóstolo Paulo está dizendo que no início da igreja, como ele perseguiu a igreja, a liderança da igreja, os 12 apóstolos, era um pouco resistente a eles. Mas quando eles estenderam o braço da comunhão, reconhecendo o ministério dele, eles não só reconheceram que Deus o chamou para os gentios, como disseram para ele. Paulo diz assim: a única coisa que eles me pediram é para nunca se esquecer dos pobres. E, infelizmente, o que
muitas igrejas se esquecem é dos pobres. E nós já vimos o ano inteiro e encaixa dentro dessa série. O que nós estamos vendo aqui é que aquele que foi responsável, usado por Deus, para espalhar o evangelho por toda a Europa, o que os apóstolos pediram para ele, isso mostra uma das preocupações mais importantes da igreja. Porque se você virar para alguém e falar assim, eu só te peço uma coisa, você não vai falar da coisa importante? Eles disseram, lembrem dos pobres. E aí Paulo diz, o que eu me esforcei para fazer. E é por causa desse se esforçar para fazer, que nas outras cartas Paulo trata de dinheiro. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 a 4. Olha o que diz. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, depois de já ter tratado de vários problemas que a igreja estava passando. Quanto à coleta para o povo de Deus. Quanto à coleta para o povo de Deus. Façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a, para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Qual que é o contexto? Jerusalém estava passando por um período de fome, que já havia sido profetizado por Deus, um período de fome, e Paulo agora está escrevendo para a igreja dos gentios, a igreja de outro local, de outra localidade. E o que Paulo diz para a igreja dos Coríntios? Reservem a coleta para o povo de Deus. Reservem no primeiro dia da semana, no dia do culto, na igreja. Reserve um valor financeiro que está destinado para a coleta do povo de Deus. E aí ele diz assim, separe a quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que quando eu chegue aí eu não preciso ficar levantando. O que Paulo queria? É que na hora que ele chegasse em Corinto, ele pudesse tratar de outras coisas e não de dinheiro. E é isso que nós acreditamos. A gente não precisa ficar falando de dinheiro todos os dias. Porque se nós somos cristãos, se de fato entendemos tudo que já tratamos esse ano, a gente não precisa ficar falando todo dia, amém? Tanto que no nosso culto nós não temos nenhum momento para que você traga o dinheiro. Por quê? Porque eu não preciso ficar lembrando você todos os dias. Se de fato você é membro da igreja, se de fato você está crescendo no conhecimento da palavra de Deus, se de fato você conhece a visão e o DNA da igreja, eu já estou pulando lá para a aplicação, você já sabe que nós precisamos de tudo isso. Amém? Então eu não preciso ficar lembrando todos os dias. E é basicamente o que Paulo está dizendo. Já separe antes, já reserve, já deixe no jeito a contribuição de cada um de acordo com a sua renda, para que quando a gente chega já esteja tudo no jeito. Porque aí a gente vai chamar os homens que foram aprovados pela igreja, para que a gente pegue esse valor e leve para os irmãos de Jerusalém. Em Romanos 15, escrevendo para a igreja em Roma, ele trata do mesmo levantar de ofertas, do mesmo propósito, e aqui ele está falando com outra igreja, com a igreja de Roma. Então ele fala com a igreja de Corinto, e inclusive cita que ele já havia ordenado, porque ele era um apóstolo, ele tinha essa autoridade, ele já havia ordenado para a igreja da Galácia, que era uma outra região, e agora ele também escreve para os romanos. Olha o que ele diz. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar que eu precise trabalhar, percebe? Fazendo uma ponte da pregação de semana retrasada, como que ele chama de trabalhar o avanço do evangelho, não tendo lugar em que precise trabalhar, visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo vê-los quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Verso 25. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Ele estava indo para Jerusalém a serviço dos santos. Qual é esse serviço? Verso 26. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. A mesma situação que ele se referiu lá em Coríntios. E aí ele diz, eles tiveram prazer nisso e de fato são devedores a eles. Pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com suas bênçãos materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Para a igreja dos romanos, ele está dizendo que iria visitá-los, mas antes ele iria ter que ir em Jerusalém. Para quê? A serviço dos santos. E qual era esse serviço? O principal serviço era levar o quê? A coleta que ele se referiu a Coríntios, o dinheiro, a contribuição
que aqui ele cita principalmente o pessoal da Macedônia e da Acaia, que eram outras regiões, que eles haviam tido a alegria de contribuir com os pobres. Depois ele diz, tiveram alegria, tiveram prazer disso, e no fim ele chama aquilo de fruto. Então percebe os detalhes em que Paulo cita a questão de coleta de dinheiro na igreja. Ele diz que as igrejas tiveram prazer, tiveram alegria. Amém? E é por isso que, voltando, fazendo uma ponte com aquela série, quando uma igreja é íntegra, quando a liderança é íntegra no lidar com o dinheiro, e percebe a seriedade de Paulo, inclusive eu pensei em pregar 2 Coríntios 8 e 9, mas como os capítulos é tão rico sobre esse assunto, eu vou deixar para a próxima oportunidade que a gente falar disso. Mas Paulo lidava de uma forma tão transparente e tão transparente, vou usar essa palavra, tão transparente e séria com o assunto de dinheiro, que as igrejas sentiam prazer e alegria em ofertar, porque eles sabiam que eles eram sérios no tratar com as ofertas. Inclusive o apóstolo Paulo diz que ele estava indo para Jerusalém levar esse dinheiro com as pessoas, com os homens que a igreja havia indicado, que a igreja havia aprovado, e aí lá em Corinto ele vai falar, aqueles que a igreja aprovou por causa do trabalho e do serviço deles em prol do evangelho. Então era uma liderança séria, que tratava o dinheiro de forma transparente e com seriedade. Por isso a igreja era tão generosa. Em 2 Coríntios 8, eu não vou pregar o capítulo, mas vou citar 4 versos. 2 Coríntios 8, versos 1 a 4, olha o que ele diz. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, observe os detalhes, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, mesmo que ele citou lá em Romanos. Da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Olha o que diz. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo diz que a igreja da Macedônia, mesmo em tribulação, mesmo em extrema pobreza, mesmo em dificuldade, eles transbordaram em rica generosidade. Mesmo em dificuldade, mesmo em aperto, eles tiveram o prazer e a alegria que ele cita aos romanos, de, no pouco que eles tinham, contribuir com alguma coisa para os pobres de Jerusalém. Aí ele continua dizendo, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Isso é importante. Não foi por persuasão, não foi por engano, foi por iniciativa própria. Olha o que diz, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eles nos suplicaram, entenda o significado de súplica, insistentemente para participar do privilégio de participar da assistência aos santos. Ou seja, por que eles foram de iniciativa própria? E aí Paulo vai dizer no resto do capítulo. Porque ele diz, eu não o obriguei, eu não os persuadi. Ele inclusive vai falar, eu tinha autoridade como apóstolo, mas eu não fiz, eu não usei. Mas ainda assim, mesmo em extrema dificuldade, eles contribuíram. Porque eles sabiam que era a graça de Deus. Deus estava dando a eles graça e que era um privilégio poder ajudar na assistência dos santos. E olha para você ver, por quê? Porque a igreja no início entendia tudo que nós pregamos esse ano, que a igreja tem que se preocupar com os pobres, tem que se preocupar com as viúvas, tem que se preocupar com os necessitados, que como Tiago diz lá no capítulo 1, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Então a igreja no início entendia tudo que eu busquei passar para a igreja esse ano. Tudo que nós pregamos esse ano, a igreja entendia. E é por isso que elas entendiam que era um privilégio poder participar da assistência aos santos, mesmo estando numa dificuldade que se nós hoje fôssemos olhar, não, eu não posso contribuir. Mas eles ainda assim fizeram. 4 lições básicas dentro desses versículos. Primeiro, contribuir financeiramente é um serviço cristão. Você viu Paulo chamando de serviço aos santos? Então, contribuir financeiramente é servir a igreja, é servir uns aos outros. Em Gálatas ele diz assim, sirvam uns aos outros mediante o amor. E dentro do servir uns aos outros está incluído várias coisas. Uma dessas coisas que significa servir uns aos outros é contribuir financeiramente. Segundo, a contribuição deve ser planejada e de acordo com a sua renda. A gente viu ele instruindo para a igreja de Corinto. Ele diz, primeiro, separe já antes
Amém? Ou seja, faça um planejamento, separe, deixa reservado, deixa guardado. No primeiro dia da semana, vocês vão levar. Quando a gente chegar, a gente já vai recolher assim, tudo sem burocracia, a gente recolhe e leva. Ou seja, Paulo tinha todo um planejamento com relação à coleta. Em outras palavras, o que podemos aprender é que a contribuição financeira na igreja, ela tem que ser planejada. Inclusive, eu te dei o projeto de vida semana passada, e se você quiser eu te passo. Dentro das finanças aqui, você pode, inclusive deve, já estou adiantando outra aplicação da pregação, colocar no seu planejamento financeiro um valor para você contribuir com a igreja local que você congrega. E a segunda coisa, de acordo com a sua renda. E aqui deixa eu já dar outra aplicação, que aí no final eu não preciso, né? Então, planeje, e aqui é que entra. Muitos crentes, às vezes, eles não contribuem porque de fato estão apertados. Mas porque alguns, no caso de algumas pessoas, eles ficam apertados e deixam de contribuir, não que seja obrigação, né? Mas eles deixam de contribuir porque não colocam no seu planejamento o contribuir com a igreja. Então, quando você não coloca algo dentro do seu planejamento, quando acontece um imprevisto, aquilo que, vamos dizer assim, é da sobra, é a primeira coisa que você corta. E você pode fazer isso, não estou dizendo que é errado, amém? Não estou dizendo que é errado. Mas o que eu estou dizendo é, já antecipando o que a gente quer fazer, coloque, e aqui eu vou já incluir a aplicação. Aqui na igreja eu digo sempre para vocês que nós decidimos que a contribuição aqui não é por pessoa, mas por família. Amém? Lembra-se disso, quem está sempre com a gente? Nós decidimos aqui que a contribuição não é por pessoa. Então nós não exigimos e não esperamos, vou usar essa palavra, nós não esperamos que cada membro da família, das famílias da igreja contribua. Lá em casa todo mundo trabalha, somos 5 pessoas. Nós não esperamos que os 5 contribuam. Nós esperamos que a família contribua. Porque queremos ser uma igreja que toda a sua estrutura ela é feita de acordo com as famílias. Amém? Inclusive o ano que vem, o ano inteiro, e eu estou já suspeitando que vai ser o ano que vem e o outro ano, vamos falar sobre família. Para quê? Para fortalecer as famílias. E já adiantando, por quê? Porque queremos ser uma igreja onde a sua estrutura, onde toda a estrutura da igreja, dos ministérios, seja baseada nas famílias e não em indivíduos. Então nós não esperamos que cada membro contribua, mas esperamos que toda a família contribua. Que toda a família junte os membros, e eu creio que fica até mais tranquilo. Porque às vezes um membro vai estar mais... E aí o que a família faz? Senta no culto em família e conversa, inclusive, qual valor poderemos contribuir juntos esse mês. Porque talvez vai ter um membro que naquele mês está mais folgado, e aí eles vão ajustando. E quem sabe, até mesmo por família, definir um valor fixo. Quem sabe? Facilita no planejamento dos planos da igreja. Amém? Terceiro, ter condições de contribuir é graça de Deus e privilégio. Você percebeu como que Paulo diz que Deus concedeu à igreja da Macedônia a graça? Em outras palavras, se Deus te dá, é Deus quem nos dá a condição de contribuir. Lá em 2 Coríntios 8:9, Paulo vai falar que é Deus quem dá semente para o semeador. Em outras palavras, que aquele que semeia, e Paulo usa essa linguagem para a contribuição financeira, aquele que semeia, ele semeia a semente que Deus deu. Em outras palavras, é graça de Deus você ter condição de contribuir. Amém? E à medida em que Deus for te dando graça, for abençoando você financeiramente, Ele está te dando graça de também contribuir para a igreja local. Então que a gente possa também louvá-lo por isso. Amém? Quarto, independente das condições, todos podem contribuir. Esse é um outro princípio. De que não somos uma igreja onde pressiona, onde, de fato, tivemos planos esse ano que adiamos, inclusive, registrar a igreja, porque as nossas famílias apertaram financeiramente, amém? Então, nós não pressionamos, mas, de fato, podemos aprender que, a exemplo dos primeiros cristãos, mesmo em condições menores, eles entendiam o privilégio de, mesmo em condições menores, eles contribuírem. Entende? Você já parou para pensar que aquela viuvinha que Jesus conta, lembra da moedinha da viuvinha? Que até a musiquinha, Você já parou para pensar o que passava na cabeça daquela viúva? Porque ela sabia que o dela, comparado daqueles homens ricos da igreja, era pouco. Sim ou não? Você consegue imaginar isso? Mas aquela viúva, eu tenho certeza que ela entendia que mesmo aos olhos dela mesma, às vezes, sendo apenas algumas moedas, ela entendia que seria importante para o templo. Amém?
Então, que a gente possa entender que, mesmo às vezes em condições apertadas, e o planejamento é bom por isso, que aí te livra desses apertos, todos podemos contribuir. Como diz um ditado, ninguém tem tão pouco que não possa contribuir. Amém? Por isso que Paulo diz que é de acordo com a renda. Segunda coisa que dinheiro é importante na igreja. Primeiro, a assistência dos santos. E aqui resume tudo que nós pregamos esse ano. Em segundo lugar, o avanço da pregação do evangelho. Jesus mandou a igreja, todos os seus discípulos, e nós como igreja, nós temos uma missão. E parte dessa missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho. É anunciar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. E a exemplo do início da igreja, e esse é o principal motivo pelo qual Paulo recebia ofertas, e aqui nós vamos ver em Filipenses capítulo 4, Paulo não apenas recebia ofertas para a assistência dos santos, ele também recebia oferta das igrejas para patrocinar ele como missionário, como apóstolo, porque a vocação de Paulo como apóstolo era ir em cidades e lugares onde o evangelho ainda não havia sido pregado, e começar a pregar lá para plantar uma igreja, depois ele deixava um dos seus discípulos como pastor local e ia para os outros lugares. Tanto que ele diz para a igreja de Roma que ele iria visitá-los e depois iria para a Espanha. Por quê? Porque ele queria pregar. Né? Então, a missão da igreja continua a mesma, e já adiantando a aplicação do final. O contexto cultural em que nós vivemos é diferente. Amém? É diferente. Nós não temos mais aquela missão como Paulo tinha, apesar de ainda existirem lugares do mundo que o evangelho ainda não chegou. Mas na nossa realidade hoje, nós ainda não temos condições de enviar missionários. Que o nosso Deus nos faça chegar lá. Amém? Mas, já dizendo, o nosso contexto pode ser diferente, mas pregar o evangelho, anunciar o evangelho a outras pessoas, também exige contribuição. Amém? Para que a gente esteja num local como esse, para que a gente talvez arrume esse lugar. Por exemplo, na última vez que choveu forte, até eu e a Jane ficamos com medo de chover forte hoje, nós não conseguimos ouvir nada. Amém? Se tivéssemos um forro aqui, seria melhor, seria ou não seria? Só que o que paga pelo forro? Dinheiro. E nós não temos condições nenhuma. Tanto que se chovesse, a gente não ia ter culto. Iríamos conversar aqui. Porque se chover, não tem culto, não tem como ouvir, nem mesmo a gravação depois. Então, para que a gente tenha... E por que isso é importante? É algo simples, mas é importante. Porque como a gente chega para cultuar o nosso Deus, e para que a gente siga a liturgia do culto, com a chuva não tem jeito. É claro que isso não impede no final das contas, amém? Mas para a nossa liturgia seria importante. Só que tudo isso se paga com dinheiro. Amém? Então, o avanço do evangelho ainda continua exigindo dinheiro. E também toda a igreja local, independente do seu tamanho, ela precisa, ainda que não tenha condições ainda, ela precisa sonhar em enviar missionários para locais onde o evangelho ainda não é pregado. No que diz respeito à nossa cidade, nós temos uma cidade com mais de 130 mil habitantes. E vamos dizer assim, sabemos que muitas pessoas não frequentam talvez a nossa igreja porque é longe, porque às vezes ainda não tem um carro próprio, porque a igreja não tem um ônibus e por vários outros motivos. Então, e aqui o meu sonho não é ter um ônibus para buscar as pessoas. Meu sonho é a gente crescer a ponto de podermos plantar uma igreja lá no bairro, amém? Lá no bairro. Só que para isso tudo a gente vai precisar de dinheiro, sim ou não? Por exemplo, se a gente fosse fazer isso, precisaríamos de dinheiro para alugar um local para ter o culto público. Amém? Então, resumindo aqui, o nosso contexto é diferente, a nossa realidade é diferente da do apóstolo Paulo, mas o dinheiro continua pagando e proporcionando e patrocinando muitas coisas no que diz respeito ao avanço da igreja. Por isso também precisamos de dinheiro. Deixa eu ler Filipenses capítulo 4, dos versos 10 a 19. Olha o que ele diz para a igreja dos Filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Preste atenção no que ele está tratando. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrar. O que você está falando, Paulo? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Como apóstolo, como missionário, ele aprendeu a se adaptar. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 14. Apesar disso, apesar de eu ter me adaptado, de eu aprender a estar contente, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Apesar de eu já ter aprendido a me adaptar às situações,
vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. E essas tribulações aqui envolvem tudo que ele passava por causa da pregação do Evangelho. Está resumido lá em 2 Coríntios capítulo 11. Fome, naufrágio e tudo mais lá. E como que eles participaram da tribulação de Paulo? Aí ele diz, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, olha do que ele está falando, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou plenamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Então Paulo está dizendo que as ofertas que eles enviaram ajudou ele a continuar na sua jornada, apesar de que ele disse, se vocês não tivessem enviado, eu aprendi a ter e não ter. Mas vocês fizeram bem, porque a oferta de vocês, resumindo, é um sacrifício agradável a Deus. E aí ele termina dizendo, verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Falando nela, ela. Duas lições simples aqui. A missão da igreja tem um custo. Ser igreja, principalmente dentro de tudo que nós falamos, fazer tudo o que precisamos fazer para a glória de Deus, vai ter um custo. Amém? Vai ter um custo. E, segunda coisa, o dinheiro da igreja vem de onde? Da própria igreja. O dinheiro da igreja para sustentar os planos e projetos da igreja vem do próprio povo de Deus. Amém? E foi assim em toda a história. E já para finalizar, antes que ela chegue forte, lá em Romanos 15, Paulo diz assim, falando das ofertas dos macedônios, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Vou resumir o que ele está querendo dizer aqui. Paulo estava dizendo assim, se os gentios que não são judeus, eles participaram das bênçãos dos judeus. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus vem para quem? Para os judeus. Jesus é descendente dos judeus. Jesus é filho de Davi. Jesus mesmo disse que, em primeiro lugar, ele veio para as ovelhas do seu pai, que eram os judeus. Mas, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele enviou os seus discípulos judeus para ir por todos os povos, para pregar o evangelho a todos os gentios. E todos os gentios que creem, eles recebem e participam das bênçãos dos judeus que estão em Cristo Jesus. E olha o raciocínio de Paulo. Se os macedônios, que são gentios, participam das bênçãos espirituais em Cristo Jesus e no Evangelho, que vem dos judeus, eles estão mais que certos em retribuir isso com bênçãos materiais. E aqui no contexto significava ofertas. Então olha o raciocínio de Paulo. Por que os gentios entendem que eles devem contribuir e servir aos judeus com recursos financeiros? Porque eles entendem que eles foram abençoados com bênçãos, em primeiro lugar a dos gentios. Então, se Deus foi gracioso em transbordar para os gentios as bênçãos espirituais, os gentios entenderam que eles também poderiam transbordar para os judeus, que no caso eram os judeus de Jerusalém, que estavam passando fome naquele período, com as bênçãos de recurso financeiro. O que eu quero dizer com isso? Se entendemos de fato o Evangelho e tudo que Deus nos dá em Cristo Jesus, irmãos, contribuir financeiramente fica desse tamanho. Quando você entende o que Deus deu por você, e a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho por você, Paulo diz em Coríntios, vocês foram comprados por alto preço. A minha e a sua salvação custou um alto preço. Que preço foi esse? O Filho de Deus na cruz do Calvário. Custou o corpo e o sangue de Cristo. E eu sempre, na Vida Nova, dizia na Santa Ceia, aqueles que entendem o sacrifício que a ceia celebra, o sacrifício, ainda que seja sacrifício, mas a contribuição financeira para eles fica desse tamanho. Eu creio profundamente nisso. Todo aquele que entendeu de fato o Evangelho e entendeu o que nós temos em Cristo Jesus,
contribuir financeiramente, pôr a mão no bolso para ele, ainda que às vezes exija sacrifício, fica o quê? Isso daqui. Porque eles sabem que a igreja na qual ele faz parte, e aqui tanto igreja local como igreja Corpo de Cristo no mundo, ela foi comprada por um alto preço que foi o sacrifício de Jesus. Então, se nós fazemos parte do povo de Deus, como diz o Salmo 100, se nós só estamos aqui porque fomos comprados por alto preço, se eu só posso ter certeza da minha salvação, de que viverei com Ele eternamente, porque Ele pagou um alto preço, e um preço que eu jamais poderia ter pago por mim, irmãos, eu contribuí com a igreja, com a causa, com a propagação desse evangelho. Imagina isso, por isso que os primeiros cristãos entendiam que era um privilégio. Porque você contribuir financeiramente, em primeiro lugar, resumindo, você está contribuindo para suprir as necessidades de uma igreja, de um povo que Cristo deu a sua vida. Então, se o meu Senhor, por essas pessoas, por essa igreja, por esse povo, deu a sua vida, irmãos, eu dar R$10, R$100, ou até mesmo R$1.000, não é nada perto do que Ele deu por esse povo. E em segundo lugar, se para mim esse evangelho, a boa notícia do evangelho, é a melhor coisa do mundo, é a maior notícia do mundo, se eu entendo o evangelho e sei que essa é a maior mensagem do mundo, se eu tenho a oportunidade de contribuir financeiramente para que essa mensagem chegue nos 4 cantos do mundo, irmão, se isso não é um privilégio, eu não sei o que é isso. Portanto, que a gente possa ter isso em mente. E que o nosso contribuir financeiro não seja porque o pastor está me obrigando, porque a igreja está me obrigando, porque eu quero que... Ou então, como diz a teologia da prosperidade, se eu ofertar 100, Deus, o Senhor vai me dar 1.000? Não. Que a maior motivação seja o evangelho. Seja o entender que o povo pelo qual eu estou ajudando na contribuição é o povo comprado pelo sangue de Cristo. E de que a mensagem que eu estou patrocinando financeiramente para que seja levada aos 4 cantos do mundo, a toda criatura, é a maior mensagem do mundo. Aquela que não só apenas vai suprir as necessidades da pessoa, mas pode, com a mensagem do Evangelho chegando lá, garantir que aquelas pessoas passem a eternidade ao meu lado, na presença do nosso Deus. Fique de pé e vamos orar.